Amém? Aproveitar que vocês estão de pé. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, verso 14 e Gálatas 2:20. É os dois textos que a gente vai tomar como base dessa mensagem hoje, que se intitula O Discípulo Radical. Discípulo Radical. Deuteronômio capítulo 28, 14, quem está lendo a Bíblia anualmente, a gente está ralando para chegar, né, em Josué. Parece que a Bíblia vai sempre para frente, né, Lucas? Hoje eu consegui deixar só 3 dias atrasado, mas estavam 7. Já estou chegando lá, hein, gente? Quem está lendo aí, ó, dá para fazer ainda, né, Mateus? E desafio, hein? Vamos lá, Pentateuco dá trabalho. Deuteronômio, mas tira a palavra boa. 28, 14 diz assim: não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Mais uma vez, Deuteronômio 28, 14: não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Pula lá para Gálatas 2:20, deve estar aqui na tela também. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. O que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mais uma vez, Gálatas 2:20. Maravilhoso ter filhos, é lindo ter filhos. Agora o meu menino cismou de querer engatinhar. Então assim, tá a coisa mais engraçada do mundo, que ele não consegue. A gente ri da cara dele, ele ri também. Criança, depois dos 6 meses, começa a ser gente. Até 6 meses é muito assim, no mundo deles. Depois de 6 meses, a visão forma, aí eles veem a gente de longe já. Então assim, a comunicação é bem mais legal. Até 6 meses é muita entrega e pouco retorno. Depois de, né, quem é mãe sabe como é que é. Depois de 6 meses eles começam, claro que depois dos 3 meses é um marco legal, mas depois dos 6 eles já começam a dar seus passinhos assim, tentar engatinhar, rola e faz mais gracinha. A Isabela também está uma graça de falar agora, vai para a escola, falante. A Laura, graças a Deus, muito bem, sorridente, feliz. Filho é uma bênção, mas filho dá muito trabalho, tá, gente? A gente não pode romantizar as coisas. É maravilhoso ter filhos. Não acreditem nessa turma que fala que tem 10 filhos, que é tudo maravilhoso. Não é, eles não acordam juntos, eles acordam em horários diferentes. Eu não durmo tem muito tempo, sério. As meninas dormem 8h30, o Mateus, gente boa, 11 horas. Depois das 2, começa a acordar de hora em hora. Então assim, não durmo. Essa noite eu dormi porque minha sogra foi para lá e eu descobri, por acaso eu dormi, ela pegou ele pela manhã. Então assim, meu sono vai de 1 às 6, picando. A Cris vai dar mamar. É maravilhoso ter filhos, mas dá trabalho. Por isso que nós não temos vindo todos aqui. Ainda mais quando adoece. Essa semana a Laura teve febre, Isabela teve febre. Tem sido um tempo desafiador, um tempo de entrega à família. Assim, tem vários casais aqui, né? Planeja seus filhos, pensa com calma. Principalmente para ter tempo para eles. Eles exigem tempo, né? Exigem muito tempo da gente. A gente precisa ser pai, ser mãe, fazer de tudo aquilo que está ao nosso alcance para agradá-los e trazer paz, trazer amor, gerar confiança, né? Esses dias eu estava lendo um livro sobre educação positiva e eu achei tão interessante que a autora, ela é especialista no tema, mas ela tem 6 filhos. Eu falei, não, vou acreditar no que ela está falando, ela tem 6. Se ela fosse só especialista, Tamires, eu ficava meio assim, mas ela tem 6, criou 6 filhos, então pode acreditar que ela está certa. E ela falando muito disso, que muitas vezes os pais querem jovens confiantes, jovens que tomam decisão, jovens que têm iniciativa, mas só que na infância, na pequena infância, eles só proíbem. Não faça isso, não faça aquilo, não, vai dando não, gera desconfiança, não gera uma relação entre pai e filho, entre mãe e filho, uma relação sem saber abusiva. E quando a criança chega na sua adolescência, se chega na juventude, ela criou um repertório muito ruim na sua vida e ela não consegue ter confiança para tomar decisão. Porque ao longo da vida, ela
foi ensinada a não tomar decisões. E é muito bom ter crianças quietinhas. Mas crianças bagunceiras, a gente já ouve isso dizer, que lá na frente serão jovens protagonistas. Mas dá trabalho criar criança jovem protagonista, porque a gente começa a plantar desde hoje. Tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Vou falar sobre discípulos radicais. Sobre discípulos que olham para Jesus e de forma protagonista, de forma independente, apenas dependendo de Jesus, eles vão em direção ao propósito. E é tão interessante assim. Lá em casa está um laboratório, que eu olho para meus filhos. As minhas reações é muito relacionada ao que os meus pais me ensinaram. Mas a reação dos meus pais foram as reações que os meus avós ensinaram. E as reações dos meus avós são que os tataravós ensinaram. Muitas vezes, todas essas relações, elas foram ensinadas de forma errada. E por ser ensinado de forma errada, vai passando de pai para filho, geração em geração, e as coisas não caminham, não mudam, não se reposicionam. Por exemplo, quem nunca escutou que manga com leite faz mal? Até a gente chegar com uns 12, 13 anos, falar, faz nada, dá uma vitamina aí. Eu acreditei nisso por um tempão, até chegar um dia, eu vi o cara pedindo uma vitamina de manga com leite. Falei, uai, não morreu? Eu também vou tomar. Não morri até hoje. Coloca uma moedinha no umbigo do seu filho, porque não vai gerar uma íngua, o umbigo vai sair para fora. Tem gente que acredita até hoje. A minha primeira menina, a Laura, ela usou muito um catéter no umbigo, e o umbigo dela ficou para fora, e eu não usei a tal da moeda. Minha avó falava assim, tá vendo, te falei. Só que o engraçado é que a Isabela não usou, o Mateus não usou, o umbigo dela é bonitinho, eles não falam nada. A gente aprende o evangelho, porque alguém me passou, porque o avô passou por esse alguém, e vai repassando, e a gente nunca vai à fonte, nunca pesquisa e entende. E muitas vezes quando a gente vai na adolescência da fé, a gente aprende do jeito errado, caminha do jeito errado, permanece do jeito errado, ensina os filhos errados, de geração em geração, a gente se afasta disso. É por isso que lá no Pentateuco, na lei, livro de Deuteronômio, nos ensina a não nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, não desviar daquilo que o caminho do Senhor tem sido direcionado, os mandamentos do Senhor. E a lei, o Pentateuco, é o que nos direciona para a vontade do Senhor, inclusive nos dias de hoje. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra, nós entendemos, nós buscamos, nós nos esforçamos para ler essa mensagem, nós começamos a entender dos mandamentos, e quando nós começamos a entender dos mandamentos, são como se os nossos olhos se abrissem. Não estou falando que seu pai está errado, que sua mãe está errada. Estou dizendo que eu e você precisamos examinar a Bíblia. Como o Igor leu, é a palavra de Deus. E isso está muito relacionado a um tema muito específico, que é o do discipulado. Muitas vezes os discípulos, eles crescem acreditando em filosofias que não são o Evangelho, que não são os mandamentos do Senhor. Isso é um problema, porque nós criamos gente dentro da igreja, filhos fora da presença do Senhor, e eles acreditam que estão na presença do Senhor. São como se acreditassem em vãs filosofias, e a palavra fala disso. Isso tem sido muito real nos nossos dias, e nós precisamos tomar cuidado. Uma das maiores dificuldades nossas de hoje, do jovem, do homem contemporâneo, da mulher contemporânea, é render seus conhecimentos, seus sentimentos, né? Sua força a Deus. E aí nós começamos a jornada do discípulo radical. Nós precisamos render os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, a nossa força a Deus. Nós precisamos render. O que é render? É se humilhar, é se curvar. É você realmente buscar o Senhor de todo o seu coração. Muitas vezes buscar ao Senhor de coração vem aquela coisa distante. Buscar ao Senhor de coração é entender os seus mandamentos. Nós criamos ídolos dos nossos dias, para que nós possamos construir o nosso próprio império. E isso começa a afetar a nossa vida cotidiana. Eu gosto sempre de entender a Bíblia para a vida cotidiana, porque senão fica muito teórico. Aí, por exemplo, você quer construir a sua carreira debaixo de um ídolo. Meritocracia. Bom, eu não demonizo isso, até porque eu sou fruto
de acreditar que o meu trabalho, o meu esforço me dariam uma posição na sociedade, me daria um bom emprego, um bom salário para cuidar da minha família. Eu não nego isso. Eu tenho um bom emprego, me esforcei pra caramba, me dediquei demais. Vim de uma família que não tinha o que eu tenho, sabe? Eu sou o primeiro universitário da minha família, geração de geração. Quando eu comecei a estudar, me chamavam de louco. Tentei vestibular 3 vezes, não deu certo. Paguei faculdade com meu próprio esforço. Estudei, fiquei devendo FIES na época. Tive que pagar a FIES, eu tinha um salão de barbeiro lá na Rua das Estrelas. Tive que me dedicar, tentar concurso, fazer graduação, me transferir para o UFV, né? Entrar naquelas turmas bagunçadas, formar, sem nenhum... Eu me formei, esse dado é muito importante, eu me orgulho disso. Eu me formei, eu já era casado. Eu saí da minha formatura. No outro dia eu tinha uma agenda no salão, fazendo escova, cortar cabelo. Trabalhei o dia todo, no dia da minha formatura. Não fui no baile, não é porque eu não gostava, porque eu não tinha condição. Eu não tinha condição, já era casado, tinha que comprar comida para dentro de casa. Morava de aluguel, no kitnet, eu e minha esposa, os dois com bicicleta. Então eu não menosprezo o esforço de ninguém. Graças a Deus hoje, tenho uma boa condição, tenho um bom trabalho, posso cuidar dos meus filhos, posso pagar uma boa escola, posso viajar. Graças a Deus não sou milionário, mas eu tenho uma boa condição de vida. E muito vem pelo esforço. Mas isso não pode ser um ídolo. Muitas vezes nós temos dentro da igreja pessoas acreditando que pelo seu próprio esforço, pelo fato dela ter prosperidade, ela está no caminho certo. E não está. Eu conheço muita gente que não confia em Deus, que não prospera, que não confia em Deus, é ateu, é agnóstico e são prósperos demais. Muitas vezes nós acreditamos que o nosso dízimo, muitas vezes nós acreditamos que a nossa vinda à igreja nos assegura alguma coisa. Mentira, eu conheço muita gente que não confia em Deus e fala, eu não acredito em Deus. São prósperos. São prósperos. E muitas vezes a gente olha e diz, por que Deus abençoa o ímpio, não abençoa o crente? Porque o compromisso de Deus não é com o seu bolso. O primeiro ponto é isso. Não é com o bolso. Por mais que hoje eu tenha um pouquinho mais de recurso, eu tenho que entender que o compromisso de Deus não é com o meu bolso. As contas que eu faço e as contas que eu tenho que pagar, os meus boletos, eu que cuido. Mas eu sei, por mais que o meu boleto seja mais caro que o de alguém, e de alguém é mais caro que o meu, porque sempre tem alguém que tem um boleto mais caro para pagar. O compromisso de Deus não é com isso. O compromisso de Deus é com a sua salvação, a minha salvação. O compromisso de Deus é com a vida eterna. É óbvio, Ele me dá essa vida para viver, essa jornada, mas o compromisso dEle não é me fazer rico. Não é me fazer rico. A palavra de Deus, ela nos fala muito de riqueza, fala de dinheiro. Tem gente por aí que ela fala mais de dinheiro do que salvação. Verdade, fala muito, mas Deus não é acessível pela prosperidade. Porque se eu criar uma teologia baseada na prosperidade, eu vou encher essa igreja aqui, gente. Se eu abrir aqui uma chave da esperança, um clickbait, botar ali na porta, soltar no Instagram, campanhas dos 7 dias, depois de 7 dias você vai ficar milionário. Não vai rolar, gente. A igreja vai encher e as pessoas sairão daqui frustradas. As pessoas sairão frustradas. Uma vez, nós trouxemos o Cris Duran aqui em Viçosa, um evento, acho que o Thiaguinho tocou, o Thiaguinho se frustrou também com isso. Fizemos um AUE. 20 outdoor. Eu lembro na época que eu cuidava de adolescente na igreja, nós arrecadamos 20 mil reais de patrocínio. 20 mil reais. Nós colocamos outdoor na cidade inteira. Porque o Cris Duran vem, porque ele cura, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz milagre. O cara no dia nem apelo ia fazer se eu não pedisse. Nós botamos uma banda, juntamos, ensaiamos meses. Thiaguinho estava lá na Sião, foi tocar com nós. Todo mundo tocando, empolgado. O Cris Duran está vindo, porque ele vai orar e vai fazer isso. O cara chegou no estrelismo. Todo mundo frustrou. E no dia, sabe o que ele fez? Ele passou um vídeo que ele faz milagres e faz maravilhas. Fez uma pregação sem caminho, uma coisa esquisita. E no final do culto ele estava preocupado que tinha um repórter da Globo lá querendo entrevistar ele. Nós frustramos com o homem, com os clickbaits da fé. Quantas vezes eu já vi campanha que o cara fala assim, traz aqui tudo, arrecada aqui, dá um cheque que Deus vai... Deus não tem compromisso, não pode ser acessível por isso. Se Ele fosse assim,
a Bíblia estaria completamente errada. Deus fala de riqueza, a Bíblia fala de riqueza, a Bíblia fala de finanças, fala de prosperidade, fala de conquistas, fala de esforço, mas não é a mensagem central, é uma das. Uma das mensagens bíblicas é sobre sucesso. Vai pegar no meio da Bíblia Provérbios, Deus vai falar ali, Salmos. Mas a mensagem única da Bíblia é o plano de salvação do ser humano. Todas as vezes que nós olhamos para essa mensagem e achamos que nós só vamos entrar pela fé, vamos ter sucesso, você está caminhando errado. Deus lá de cima está falando assim, não, peraí, você não entendeu. O discípulo radical começa a entender que a mensagem central é de humildade. Lá, Filipenses 2, capítulo 7, verso 8, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. A mensagem da cruz é a mensagem central do Evangelho, da Bíblia. A mensagem de entrega. Primeiro passo para nós entrarmos na jornada do discípulo radical, é nós entendermos que a entrega é passo básico para eu caminhar com Deus. O tombo de quem tem sucesso é muito maior de quem ainda está em busca dele. Só que nós não podemos nos encontrar nessa lógica do sucesso. Sabe? É óbvio que se você se esforçar, buscar conhecimento, o Alexander é da área da computação. Ele tem um canal grandaço na internet. Está crescendo. E eu acompanho você há um tempão, desde quando era 2000. E a gente fica alegre. Porque ele achou um espaço. Você acha que alguém acha espaço se não conhece? Tiaguinho trabalha com internet, entende tráfego pago, um monte de coisa. Os meninos trabalham com isso. O menino que trabalha em medicina. Cada um entende o seu caminho, está ali se esforçando. É óbvio que ele precisa conhecer mais. Ele precisa buscar, se aperfeiçoar. Eu não estou menosprezando isso. Não confunda as coisas. Não estou aqui para pregar um evangelho que você tem que ser pobre, não. Você pode cuidar da sua vida. Eu estou pregando um evangelho que não é só isso. Um evangelho que tem que ser além disso. Muitas vezes a gente olha assim, Deus me prometeu, Lívia, aquilo que os olhos não vê, aquilo que eu não consigo sentir, então eu vou alcançar. Já viu aqueles congressos, também não menosprezo, mas vocês já perceberam que os congressos de coach parecem uma igreja? Um culto avivado de pentecostal? Eu já olhei, os caras gritam, faz coisas que até em estado normal as pessoas não fariam. Não fariam, porque os gritos, você não está acostumado com essas coisas. Você tem que tirar o que tem dentro de você, porque isso aí, essa mensagem muitas vezes entra na gente, a gente pensa de fato, Deus está comigo. Deus pode estar com você, mas pode não estar. Entrega. A mensagem central é esvaziar-se. E eu quero hoje, nessa noite, reposicionar isso, porque Deus tem falado muito comigo. Paul Washer, um escritor, um cristão, ele diz assim, me diga o que ocupa a sua mente, que eu te direi quem é o seu Deus. Me diga o que tem ocupado a sua mente, que eu te direi quem é o seu Deus. Deuteronômio, há uma preocupação lá do escritor ao Pentateuco com os ídolos que nós criamos nos nossos dias. Pode ser a família, pode ser um casamento, pode ser a esposa, pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser a popularidade, pode ser o físico, o corpo. Pode ser as relações, a autoestima pode ser. O seu ídolo pode ser você mesmo, narcisismo. O ídolo nosso pode ser a nossa própria beleza. O mito do Narciso é isso, né? O que destrói a própria beleza. E Deus, Ele não quer que nós geramos em nós ídolos ao ponto de deixarmos Ele em segundo plano. É óbvio que quando nós estamos em Deus, quando nós estamos nele, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. E Deuteronômio 28 começa a falar sobre as bênçãos do Senhor. Mas o que Deus quer que você preste atenção não são nas bênçãos. O que Deus quer que nós prestamos atenção, que o discípulo radical preste atenção, é nele. Porque afinal, se nós estamos aqui de passagem, a morte chega, gente, e chega para a gente jovem. Estava lá no hospital com a Laura, quantas criancinhas, vocês não têm ideia o que está numa CTI de criança pediátrica. Criancinha de
20 dias fazendo cirurgia do coração. A Laura já estava para recuperar. Eu estava lá sentado. Normalmente não tem quarto. Você fica num CTI, é muito moderno lá em Belo Horizonte, mas você fica num lugar com várias pessoas. E é triste, porque você ouve. E um pai chegou com a criança, e assim, chega destruído. Estava lá no canto, e eu sentado, não tinha muito o que fazer. E a médica chegou, foi conversar com ele, falou: pai, a situação do seu filho está muito ruim. Na semana passada, piorou agora. A situação dele é muito ruim, o coração não está batendo direito, ele vai ter que passar por um monte de processo. E é o seguinte, a convulsão que ele teve, a gente está preocupando mais que a mulherinha dele está inchada. Aí o pai: mas e aí, o que vai acontecer com meu filho? Eu falei: então, o prognóstico, que é o futuro, eu não sei te dizer, eu não sei se ele vai andar, não sei se ele vai falar. Eu me vi há 5 anos atrás, diante do médico, ouvindo essas histórias. A morte chega para criança. A morte chega para jovem. Eu vi uma criança entrando lá no hospital, toda queimada, mas queimada dos pés à cabeça. Eu chorei na hora que eu vi, a mãe do lado, desesperada. O menino queimado dos pés à cabeça. É duro essa realidade. Hoje eu vi um vídeo de uma médica no hospital, que ela recebeu, assim, ela foi dar a notícia de alguém que tinha morrido, o óbito. Ela para, ela respira, dá a notícia, respira de novo e chega no outro e fala assim: você está de alta. Você convive em hospitais diariamente com a morte, com a vida, mas nós não. E como nós não convivemos com isso, às vezes fica muito distante para a gente. Mas Deus, Ele nos chama para entender que a vida é breve. A vida é breve para todos. Tem um cara muito legal, que ele participava do Shark Tank, que é um chinês, eu não sei o nome dele. Um cara rico, milionário, né? Robson Shima, obrigado. Robson Shima, o cara fantástico, né? Sentava lá, fazia. Quem gosta aí de negócios, vê Shark Tank, né? O cara caiu de moto ali outro dia, tá na cama, tá tentando se recuperar, tá tentando lá mostrar. O cara é milionário. Não estou aqui para emocionar vocês, estou aqui para te dizer que a vida eterna ela é melhor que essa vida aqui. É aqui ela se encerra, né, varão? A vida eterna ela é melhor, ela é bem melhor para nós. Então, nós precisamos ocupar nossa mente com o que é certo. Quem é o nosso Deus? E aí eu trago para vocês, a maior mensagem da Bíblia está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o que nós estamos fazendo com isso? Discípulos radicais. Discípulos radicais, ele tem que entender que o verbo central da palavra de Deus é entregar. Entregue sua vida, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, a Bíblia abre lá em Gênesis já com o exemplo de Abraão, que tem que entregar Isaac. Abraão viu a provisão, mas assim, às vezes a gente fala isso muito distante, né? A gente olha para Abraão lá atrás, Abraão entregou Isaac. Parece tão simples, né? Imagina, você pegar o seu marido e falar: ó, eu orei pelo meu marido a vida inteira, eu orei pela minha esposa, eu orei pela minha carreira, eu orei por isso, está aqui sim o meu Isaac, bonitinho, aleluia, glória a Deus. Mentira, foi duro para ele. A palavra de Deus é construída sobre a promessa que Abraão teria um filho, e na hora que morre, na hora que Deus pede o filho, há uma dificuldade muito grande da entrega, mas Deus já está dizendo o caminho para a redenção, a entrega. Entrega Isaac. Outra experiência, e Abraão experimentou a provisão de Deus na entrega, na semente que ele deu. Outra entrega muito forte bíblica, a de Ana. Ana orava no templo, chorava por um filho. As pessoas brincavam com ela, o próprio sacerdote achava que ela estava bêbada, mas não, ela orava, doía nela, uma dor enorme de pedir um filho a Deus, e quando Deus dá o filho, ela entrega Samuel. E quem foi Samuel na Bíblia? O que dizer de Paulo? Ao mudar completamente a sua vida, ele mudou a vida que ele tinha aqui, ele converteu sua vida para o Evangelho completamente. O que falar de Paulo? Que sofreu, apanhou, lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele fala o tanto que ele apanhava, o tanto que ele era agredido por conta do Evangelho.
sendo que ele poderia ser o agressor, ele abre mão de ser agressor para passar a ser agredido. Poxa, você olha para a vida de Paulo, o Vinícius, e pensa, que vantagem tem seguir o Evangelho? Que vantagem tem eu seguir Jesus para as pessoas rirem de mim? Que vantagem tem para eu estar aí no mundo, no meu trabalho, as pessoas rirem, falarem que eu sou isso, que eu sou aquilo? Que vantagem tem as pessoas acharem que eu sou ingênuo, de olhar para mim com aquele olhar superior? Que vantagem tem eu seguir o Evangelho? Paulo, ele encerra muito da sua carreira, e lá na fala dele, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 30, ele disse: se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, eu quero que mostre as minhas fraquezas, porque ele entende que a graça do Senhor bastava na vida dele. Quando Deus olha para ele, Jesus olha para ele, Deus fala assim: minha graça te basta, minha graça te basta. Então nós começamos a entender o caminho desse discípulo radical. E aí eu escrevi aqui, parece que a minha mensagem é uma mensagem hoje anti-prosperidade e convite a uma vida acomodada. Eu costumo escrever para mim mesmo, Gisele, você está falando totalmente contrário, né, que eu deveria falar. Parece que é anti-prosperidade, parece que é essa vida acomodada, mas a mensagem que eu tenho para vocês hoje é de encorajamento a você entregar tudo que você tem, como uma semente nas mãos de Deus. Uma semente nas mãos de Deus. Você pegar e falar assim: o Senhor está aqui, uma semente. Meu trabalho, a minha carreira, tudo que eu estou fazendo é uma semente no teu reino. Ah, Senhor, a prosperidade, entrega como semente. Entrega. Sementes, quando são plantadas, elas germinam de alguma forma. E nós estamos plantando durante toda a vida, seja coisas boas, seja coisas ruins. É uma semente. Eu estou te convidando a olhar para além daquilo que o seu olho vê. E muitas vezes quando nós olhamos para aquilo que o olho não vê, é onde está o propósito para a sua vida. Falamos muito de propósito, tem uma geração que fala muito de propósito, que para tudo quanto é lado tem propósito. Mas Deus quer que nós primeiro plantemos a entrega daquilo que nós temos. A entrega do nosso coração, do nosso sentimento, a entrega do meu conhecimento. Não existe coisa mais humilhante para um ser humano que entregar seu conhecimento diante de Deus. É você ser humilhado e ficar quieto. Sabe, Lívia? É nós entregarmos, é encorajar a olhar para isso. É um convite a render-se ao Senhor. É um convite a tomar a sua cruz e seguir. Aí eu quero entrar especificamente na mensagem da cruz. Ela não é uma mensagem de morte. Max Lucado, eu gosto muito dos livros do Max Lucado. E ele diz que não foram os cravos que prenderam Jesus numa cruz, foi o amor. Não foram os cravos. Muita gente olha para a cruz e pensa: gente, mas como esse homem sofreu. Nós temos que olhar para Jesus, não pelo sofrimento, mas pela redenção. A mensagem da cruz, ela não se trata de dor. A mensagem da cruz se trata de propósito que Deus deu para um homem, Jesus, seu Filho unigênito. E aí nós precisamos voltar à essência dessa mensagem. Amar a mensagem da cruz. Amar a mensagem da cruz é os passos do discípulo radical. E eu gosto muito de um livro, que é até o título dessa palavra, do John Stott. Eu adoro John Stott, leio John Stott muitos anos. Escritor inglês, né? Ele é muito bom. Tem um livro muito legal, os cristãos, que os meninos, os desafios contemporâneos para os cristãos. Fantástico, o livro é desse, uma bíblia desse tamanho. Fantástico, o livro leram na célula. Ele tem um livro que é o livro mais vendido, Ultimato, que chama O Discípulo Radical. E lá ele dá 8 marcas, ele fala sobre 8 marcas sobre o discipulado, sobre o discípulo radical. E eu queria falar sobre elas. Essa reflexão, esse livro eu li há tanto tempo e veio ao meu coração hoje, porque essas marcas, elas podem estar na nossa vida. A primeira marca do discípulo radical, desse que aceita a mensagem da entrega, essa mensagem de gerar sementes, é o inconformismo. A primeira característica desse discípulo radical é servir e testemunhar a Deus o tempo todo. E aí nós entramos num momento muito importante dos nossos dias. Nós precisamos ser inconformados com a cultura do dia de hoje. Nós precisamos ser inconformados com o que tem sido produzido pela música, né, Felipe? Pela música, pela arte como um toda, pelas pessoas. Nós temos que nos inconformar. Você não precisa de ter questões ideológicas, de partidárias para querer se conformar. Você, como cristão, você tem que se conformar com esse mundo.
A gente tem que separar uma coisa da outra. Tudo hoje vira política, né? Não, evangelho, seja inconformado. Lá em Romanos 12:2, o que a palavra nos ensina? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Não se conformem. Com o que nós não podemos nos conformar? Primeiro, com pluralismo, materialismo, olha aí. Muitas vezes a gente reduz o inconformismo a um partido político. Cuidado, irmão. O inconformismo tem que ser com esse mundo, com tudo aquilo que é produzido por essa cultura. Eu li uma vez um livro que falava muito sobre produção de cultura. Isso tem um tempo, nem tinha YouTube direito. Estou velho, então li tem um tempo. Um livro bem bacana, que ele falava, tem um cara muito importante, vou lembrar a música lá do Palavra Antiga, eu leio Rookmaker, é o cara que fala da produção de cultura cristã. Tem a música lá, eu leio Rookmaker, você, Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre era um cara pagão, ímpio, revolução lá dos franceses. Nós temos que lutar contra isso, pluralismo, materialismo, relativismo ético e também o narcisismo. Sabe o que a gente tem que lutar também, sem conformado? Com essa geração consumista, que compra. Essa geração que vê no consumo ídolo. Ninguém está falando disso. A gente precisa falar contra isso. De fato, há um relativismo ético grande? Mas há um consumo. Há um descontrole. Eu vou falar, por exemplo, de um pecado simples, que todo crente comete. Gula. E a gente não fala disso. Gula é pecado. De vez em quando, Deus fala assim, é guloso. Tá. É pecado, mano. E a gente aponta para um lugar só. Gula é pecado. Mentira é pecado. Falar mal das pessoas é pecado. Jogo da discórdia é pecado, irmão. Aproveitando o clickbait, né? É pecado, irmão. O pessoal já riu. Dá para saber na hora quem está ligado no Paranauê. Né, Camilo? É pecado. Materialismo o tempo todo. Eu quero dinheiro, eu quero isso, eu vou fazer. Tem gente, sério, gente crente, que acha bonito a avareza. O cara ganha dinheiro, o cara não gasta nada com a família, com a esposa. Aí está um problemão dentro de casa porque o cara é avarento. Eu conheço muita gente assim. Só o cara trabalha, só o homem, em caso que só o homem trabalha. A mulher está precisando de uma coisa, tem que falar assim, senhor, tipo aquelas relações lá de trás. Mano, se você trabalha, sua esposa não, ela não trabalha fora, ela cuida da sua casa. Então, meu irmão, o dinheiro é seu. Aquela história, esse dinheiro aqui é meu, ninguém mete a mão, porque eu falo, bicho, eu já ganhei uns presentes lá em casa, que eu depois vejo meu cartão, eu falei, que é esse trem aqui? É seu presente. Ué, eu comprei com meu dinheiro? Eu falei, tem dinheiro seu aqui? A gente tem que parar de deixar isso muito legal. Tem muito jovem casado aqui, porque esse dinheiro é meu. Cara, está casado, mano, você é uma só carne. Onde tem essa história que uma só carne é só na área do sexo, mano? Para com isso. Tem gente que está vivendo uma vida ruim porque o marido é muito materialista. Às vezes a esposa trabalha, é legal. Compartilha, é muito bom, cara. Já falei isso aqui, teve uma época que eu ganhei menos que a minha esposa. Hoje até que eu ganhei mais que ela. Mas eu ganhei menos que a minha esposa, eu não ligava. Eu trabalhava no salão de beleza, na Rua das Estrelas. A minha mulher era professora da universidade. Tem gente que ainda pede relatório, vida de república. Mano, para com isso. Materialismo, avareza. Quem é casado, cara, una sua esposa como uma só carne. Discuta, compartilha os objetivos. Ninguém vai longe sozinho, mano. Não vai. Uma coisa que eu tenho orgulho lá em casa, que tudo que eu fiz, todas as burradas. E outra, tem gente que acha que sempre toma vantagem. Mentira. Na vida a gente perde, a gente ganha. Lá em Eclesiastes, nem sempre se ganha, nem sempre se perde. O importa é que o tanto que você ganha seja mais do que você perde. Você perde aqui, ganha colar. Eu estou construindo casa, então é assim demais. Negocia aqui, vejo aqui. Sabedoria de lidar com dinheiro. Mas a gente vê pessoas avarentas. Sejam inconformados com a avareza, com o materialismo, com a separação financeira de casais, jovens que estão aqui. Isso não acontece aqui, mas é bom dizer. Juntem-se, unam-se, não deixe o dinheiro atrapalhar a vida. Cara, o legal da vida é compartilhar ela. O legal é isso, cara. É você ganhar um presente com o seu próprio dinheiro, mas você ficou feliz pelo ato, não pelo recurso em si.
compartilhe, vive juntos. A questão do relativismo ético que é tão falada, qual a melhor forma de nós atuarmos, de nós atacarmos? O John Stott diz, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. Tem muita gente que acha que para ser santo tem que fugir do mundo. Não, fuja do mundo. A luz não pode ficar escondida debaixo de uma mesa. Apareça, irmãos. Onde eu preciso estar? Eu preciso ocupar os espaços da sociedade. Eu preciso ser nutricionista, eu preciso ser contador, eu preciso fazer vídeo, fazer conteúdo para a internet. Aquela Fabiola Melo e o Samuel lá, eu acompanho eles, eu acho eles um barato. Porque eles fazem conteúdo para a internet, o que os caras postam dá 2 milhões de views. Aí tem gente crentão, santarrão, que fala assim, isso não é de crente fazer não. Mas ela está influenciando milhões de pessoas com o conteúdo dela. E eu não vejo ela nunca ir lá falar, porque isso, porque partido tal, porque aquilo, porque assado, para ganhar novo seguidor. Ela faz a arte dela, cristã. A gente precisa de artista cristão, a gente precisa de gente que faz música cristã, a gente precisa de engenheiro que não seja apenas conhecedor de matemática, mas que conheça o evangelho, para chegar lá e ter suas relações voltadas a Cristo. A gente precisa de juízes, precisa de político, precisa de economista, precisa de cientista político e social. Todo mundo acha demonizar. Eu vejo direto que a ciência social destruiu. Ciência social não destrói nada, destrói é quem usa ela. Tem um monte de autor por aí, a gente pega quem quer. Nós precisamos povoar o mundo, povoar o comércio. O cara está fazendo uma relação ruim, você está fazendo uma relação certa. Gente do céu. Às vezes a gente quer negociar, quer sempre tirar vantagem. Irmão, não é assim que funciona. Negócio é ganha-ganha, cara. Todas as vezes que nós botamos gente para tudo quanto é lado, espalhado na sociedade, esse mundo não vai ser assim mais. Precisamos de professores para educar os nossos filhos. Precisamos de gente forma para ser professor. Ficou gente, nossa, porque a educação está ruim, estou ensinando ideologia. Uai, mano, forma, tem tempo, vai lá para a escola e muda a escola. Ah, mas não ganha bem. Então o seu foco não é mudar a escola, seu foco é ganhar dinheiro. O ponto é esse. Ponto que a educação, por muitos anos, ela foi deixada de lado, porque a galera não queria mais educar ninguém. Eu preciso formar gente. Formar lá o trecho da palavra. Formar a Fabiola Melo. Aqui, ó, os meninos estão fazendo provérbios todo dia. É influência na vida dos outros. O trabalho dele virou uma coisa de Deus, cara. Que coisa da hora. Mariana, médica da família. Você pode ter a oportunidade de conversar hoje. Eu conto aqui, gente. Eu oro lá na universidade. Se minha filha passou mal, eu noticiei nos grupos tudo. Inclusive nos grupos da universidade, professores. Ateus, agnósticos, papai. Eu falo assim, ó, Deus tem abençoado, tem orado por ela. Eles falam, eu recebi energia positiva. Eu recebi reza, eu recebi tudo. Eu falo, amém, Deus te abençoe. Eu sou crente, eu tenho que agir como crente pisando. Eu não posso me isolar numa bolha, mano. Haja como crente. Haja. Nós vamos mudar o mundo desse jeito. Nós não vamos mudar o mundo quietinho. Sabe? Tem canal de corte pra caramba. Ele montou um canal de corte de crente, que vai ouvir os crentes. Por aí nós vamos crescer. E muitas vezes, cara, eu recebo tanta mensagem, vocês não têm ideia. Eu compartilhei com meus alunos, eu tive que ficar 15 dias sem dar aula, eu mandei lá, minha filha está no hospital. Eu compartilho meus problemas. Eu poderia simplesmente falar, ó, galera, eu não vou dar aula não. Eu faço questão, eu mando mensagem, meus alunos, ó, minha filha está no hospital, eu estou aqui, estão passando uma situação difícil, se você puder, ore. Aí eu recebo reza, pensamento positivo, tudo. Esses dias eu recebi uma mensagem do cara, falou, cara, é tão bom ver sua filha, eu estou tão feliz, meu aluno, estou tão feliz que a sua filha recuperou. Eu nem esperava, eu nem conhecia, porque esse trem remoto, o cara me mandou uma mensagem do nada. Eu fiquei com aquilo, eu falei, Jesus do céu, olha que loucura, eu tive no hospital, estava ruim, um dia difícil, cara, eu fiquei 23 dias assim, dessa vez acompanhando minha filha no hospital, total de 33, fiquei uma semana em casa, 10 na primeira etapa, 23 na segunda etapa, estava um dia mal pra caramba, do nada eu recebi um telefonema lá no hospital, entendi, alô, com quem está falando? Não, seu número é aleatório aqui, só que Deus mandou te dar uma palavra. Aí o cara ligou, falou assim, ó, eu não sei o que está passando, sei quem era não, sei que foi de Deus na minha vida, estava ruim o dia, sei que você está passando, sei que eu peguei seu número aqui aleatório, liguei, quero falar que Deus está com você,
Seja relevante, cara. Às vezes a gente fica escondendo a lâmpada assim, ó. Se eu esconder a lâmpada, eu tenho um talento só, vou enterrar meu talento, porque se eu enterrar meu talento, quando o cara vier vai dar certo. Não, desenterra os talentos. Se você tem potencial de ligar para alguém, ligue. Se você tem potencial de falar na sua casa, fale. No trabalho, fale. Seja educado. Seja educado, porque se você for um pentelho, ninguém vai te dar ideia. Você vai ser mais um pentelho nessa turma de pentelho que tem por aí. Fala você. Porque quando as pessoas olharem para o Vinícius, que convive com o Vinícius, todo dia lá, que a justiça não dorme, vai começar a acompanhar Vinícius, os caras começam a acreditar no que você está falando. Gente, quem não te conhece não acredita em você. Não adianta eu pegar lá e falar, a partir de hoje eu vou mudar o mundo. Não é assim. Inconformados, sejam inconformados. Agarrei no 1, vamos embora. Semelhantes a Jesus, segundo marca do discípulo radical, a semelhança com Cristo e o ministério do sofrimento. Primeiro, nós somos semelhantes a Cristo e vamos sofrer. Saber lidar com o sofrimento é característica do discípulo radical. Lide com o sofrimento. Sofrimento, Lívia falou aqui semana passada, a tribulação, ela gera em nós caráter aprovado. Deus está trabalhando no seu caráter. Semelhança com Cristo, o desafio do evangelismo. Não podemos esquecer o ide por todo mundo, pregar o evangelho. Evangelize. Semelhança com Cristo e a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita onde não há santidade. Precisamos clamar os discípulos radicais por santidade ao Senhor. Jejum, oração, leitura da palavra. Não tem outro segredo. Jejum, oração, leitura da palavra. Não negligencie nenhuma dessas 3 práticas. É assim que ganha santidade o Espírito Santo dentro de você. Jejum, oração, leitura da palavra. Outra característica do cristão, a terceira, do discípulo radical, maturidade. O que é maturidade? Uma visão completa e clara de Jesus Cristo e a sua palavra. Conheçam o ministério de Jesus e sua palavra. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Maturidade é você entender que todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Mas parece que muitas vezes para o vegano isso é muito mais fácil. Já percebeu? Já percebeu isso? O vegano ele não come nada de proteína, Luciano. Mas a gente peca pra caramba. E não tá nem aí, mano. Você acha que é fácil para o vegano ser vegano? Imagina, perde um tanto de carne, cara. Eu duvido. Que a boca não saliva. É difícil. Mas ele consegue fazer o difícil. E muitas vezes a gente fica assim, hoje eu vou obedecer, Mariana, amanhã não vou mais. Hoje eu acordei mal, não estou afim. Amanhã eu acordo bem, estou super afim. Gente, nós precisamos amadurecer nisso. Amar a Deus é obedecer. Não tem como amar minha esposa e arrumar outra mulher por aí. Não tem jeito. Digamos assim, Lívia, hoje eu estou amando a minha esposa. Dou rosas para ela. Amanhã eu não estou amando. Então eu vou sair por aí, arrumar outra mulher. Tem que obedecer a minha relação ali com ela. Né? Tem que obedecer a esposa com o marido. Eu preciso ter essa relação. Amar e obedecer a Jesus. 4. O cuidado com a criação. O John Stott fala muito isso, ele é um inglês, né? Então assim, os caras são mais evoluídos que a gente. E ele fala muito isso nos livros dele, que nós precisamos preservar a criação. De fato, o mundo está passando por momentos difíceis, muita exploração mineral. Não sou contra a atividade mineral, atividade meio ambiente, essas coisas. Mas nós devemos preocupar com a criação. E ele diz assim, uma postura responsável pela conservação e a utilização consciente dos recursos naturais. O que o discípulo radical pode fazer para cuidar da criação? Cuidar mesmo do espaço, né, do que a gente faz. Não é uma coisa que se prega muito no nosso mundo brasileiro. Em países que têm uma coisa mais desenvolvida, eles falam muito disso. Mas a gente tem que tomar cuidado. 5. Simplicidade. São 8, tá? Simplicidade. Uso correto dos bens e do dinheiro. E, consequentemente, tem implicações para o consumo. O interesse de John Stott é que os discípulos reflitam sobre sua responsabilidade com seus atos de consumo e suas implicações sociais e mundiais. Cara, é o seguinte, esse negócio de consumo é complicado, porque a gente compra um carro, quer mostrar ele, né? Lívia falou isso. Pô,
carro, puf, tirei a foto, a favela venceu, né, Vinícius? A gente é levado a acreditar nessas paradas, mano. Claro que é, cara, você viaja, tipo, pá, é tentação demais, né, Robertinho? Você está gostando daquela coisa, mas tem que tomar cuidado para não escandalizar os irmãos. E não ser pedra de tropeço na vida do irmão. É óbvio, irmão, que a gente tem que alegrar com quem se alegra. Às vezes a gente tem uma dificuldade danada, a gente fica triste com quem está triste, que é bom, que você se sente superior. Às vezes o irmão está alegrando, fez uma viagem bacana, ou comprou uma casa, sei lá, está bacana, a gente fica com a dificuldade de ir junto. Mas então, seja simples nisso, você quer compartilhar, toma cuidado, para você não ser pedra de tropeço, ter uma vida assim, curta as coisas, nem tudo que é feito é postado, né? Tomar cuidado com essas coisas, ser simples, consumir mais simples, não é? Aquilo que você come, que você bebe, que você distribui. Eu acho que a simplicidade é uma marca de Cristo na vida da gente. Não quer dizer que você não pode ter um carro, que você não pode ter isso, não pode ter aquilo. Não é ter o bem, é a atitude que tem com o bem. Eu conheço gente, por exemplo, que tem sei lá, fala um carro mais antigo, sei lá, um golzinho, bolinha, rodão, isso filme, musicão lá atrás, o cara tira foto, a favela venceu e tal. É legal pro cara. Eu conheço gente super milionária, super discreta. Conheço gente super milionária da internet, não por aqui em Viçosa, né? Mas enfim, acho que eu conheço também. A gente precisa de lidar com isso, simplicidade, a igreja, os irmãos, lidar com isso, para que a gente possa equilibrar. E a sexta característica do discípulo radical é equilíbrio. E eu tenho um trecho do livro que é muito interessante, ele diz assim, ó: como crianças recém-nascidas somos chamados a crescer, como pedras vivas somos chamados à comunhão. Lá de Pedro, somos pedras vivas. Como sacerdotes santos somos chamados à adoração, como povo propriedade de Deus somos chamados a testemunho, como estrangeiros e peregrinos somos chamados à santidade, como servos de Deus somos chamados à cidadania. Somos chamados tanto para o discipulado individual, como para a comunhão entre os irmãos. Adoração e trabalho, peregrinação e cidadania. Olha que interessante. Esse cara está num outro nível, né? Nós somos chamados para a vida na igreja e para a vida lá fora. Você pode ter amigos, gente, lá fora, influenciar eles para a glória de Deus. Você tem que saber lidar, irmão. Tem como ir na boate com os irmãos lá de fora? Não dá, varão. O ambiente não é propício. Os meninos, botei minha filha na escola, tem um monte de gente lá que é do meu departamento. Ah, meu filho está com seu filho. Falo, da hora, estamos juntos. Tem coisa que eu vou. Tem uma confraternização no final do ano lá do departamento, eu sou chefe do departamento. Aí os caras dizem, uai, Zé, agora vai ter louvor. Eu falo, não precisa ter louvor, aqui não é para isso. Se vocês quiserem que eu canto, eu canto. Nós vamos brincar, conversar, né? Você, assim, minha vida, vocês sabem que eu sou crente, eles me zoam demais. Vai ter louvor? Você vai chamar a banda do louvor? Eu falo, não, se quiser eu chamo Ponte Jovem lá, direto eu sou zoado. Mas a gente faz a festa, confraterniza, eu brinco, sento, os papos pesados eu saio de perto. Confraternize com os irmãos, cara, com quem é de fora também. Seja exemplo, viver no meio deles, você vai trazer isso. Equilíbrio nas coisas. 7, ser dependente. Estou acabando, desculpa a demora. Ser dependente. O discípulo não perde sua dignidade ao depender de outras pessoas. Tem gente que tem uma dificuldade de depender dos outros, Lucas. Eu não posso depender do Alexandre, não, senão eu vou mostrar fraco, vou ficar devendo uma para ele. Tem gente assim. Se eu pedir um favor ao Mateus, rapaz, depois eu vou ter que pagar esse favor. Calma. Não é errado você depender de alguém, pedir ajuda. Pô, Tiaguinho, me ajuda com isso. Caio, me ajuda. Barão, me ajuda. Nós precisamos ser dependentes, primeiro a Deus. Então nós temos que agradecer a Deus com frequência e sempre. Agradeça a Deus. Confesse os seus pecados. Esteja pronto para aceitar humilhações. Esse é pesado que ele fala. Esteja pronto para ser humilhado. E você passe por humilhado. Alguém já passou essa situação? Está numa discussão, você é humilhado, você fica calado, todo mundo zoa a sua cara, e você sai como humilhado dali. Isso é seguir o Evangelho. Nossa, que loucura, né? O Evangelho é loucura para os homens. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Ser humilhado, seja humilhado, não tem problema. Você não vai ser humilhado sempre. Deus vai exaltar você em algum momento. No momento certo, não no seu momento. Não brigue para ganhar discussão. Deus vai te exaltar. E quando Ele te exaltar,
todo mundo vai ver. É tão legal isso, que todo mundo vê. Todo olho verá. Estou falando heresia aqui. Esteja pronto para aceitar humilhações. Não se preocupe com o seu status. Tem gente que só fala porque tem um status. Ele tem o grupo dele, ele tem algo. Não posso me comprometer. Eu ando só de uma forma porque eu tenho um status. Sou pastor da igreja, sou isso, sou aquilo. Eu sou a médica. Então, todo momento tem que me chamar de doutor. É engraçado, eu tenho doutorado. A única vez que me chamam de doutorado é quando eu estou nas minhas bancas lá. Eles falam assim, doutor. Eu falo, me chama de Josiel, por favor. É muito estranho. É muito estranho. Obviamente tem profissões que precisam disso, mas eu não estou falando que é a doutora Mariana. Lá no consultório dela vai ser chamada de doutora Mariana. Em algum lugar vai ser chamada de doutora Mariana. Então assim, não preocupe tanto com esses status. Preocupe o que Deus está se importando de você. O que Deus se importa com você? Como Deus está te tratando? Preocupe-se com isso. No momento oportuno, vão te chamar de doutor, vão te chamar disso, vão te chamar daquilo, vão fazer, nossa, o cara está aqui. Por exemplo, senão a gente começa, tem uma lógica aí, tipo assim, una-se com pessoas, você vai ser a média das pessoas que você convive com ela. Não aplique isso na igreja não, gente. Pelo amor de Deus, não aplique isso na igreja, talvez lá no mundo. Mas para com isso, é um pragmatismo, Robertinho. Você é amigo do Alexandre porque tem um canal bacana. Pelo amor de Deus, que preguiça. Gente, ninguém nunca me levou a lugar nenhum. Isso é bobagem. É você que vai se esforçar, que vai acordar cedo, vai trabalhar. Pode ser que um dia, alguma coisa, mas cara, fuja dessa, furada. São uns ensinamentos muito loucos aí que... Conheço gente rica pra caramba que não dependeu de ninguém para chegar lá. Nesse ponto de vista. Para com isso. Você vai ser pragmático. Você vai começar a escolher amizade. Você não vai ser amigo de alguém porque você não vai ser amigo. Esse cara é medíocre, não vou andar com ele não. Ué, você pode ser um cara bacana que vai ajudar a melhorar, ué. Tá, amigos. Então, tanta gente que convive comigo aí me ajuda tanto. Tá doido. Último, morte. Nossa Deus. Morte. É importante ter uma visão correta acerca da morte como entrada na vida eterna. Essa é a marca final do discípulo radical. A vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. Eu vou encerrar com isso. Vou encerrar te dizendo que a morte não é o fim. A morte é o início. A morte é o início da redenção. A morte, nós temos que falar sobre ela. A morte é o caminho para encontrar com Cristo. Nós estamos aqui, se Deus quiser, vamos envelhecer aqui. Nós vamos ser a igreja daqui a pouco, todo mundo, né? Nós vamos crescer aqui. Nós vamos morrer velhinho. Mas a morte é apenas o início. Para a glória de Deus. E para encerrar, Hebreus 10, capítulo 22, 23, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é a quem prometeu. Fiel é Deus que promete aos seus discípulos a vida mais que abundante.